A Rádio Cidade FM apresenta programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Marcos. Vamos ler e meditar o Evangelho de Lucas, o capítulo 9, versículos de 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns diz que tu és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contasse isso a alguém, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, mais vezes os evangelhos falam de Jesus orando num lugar deserto. Fique imaginando, se o próprio Deus precisou rezar, precisou de oração, de meditação, de reflexão, precisou fazer retiro, quanto mais nós. Não tem como a gente levar uma vida de qualquer jeito. Não tem como a gente levar uma vida como que se a gente nem fosse gente. Porque todo ser humano, ele tem, por mais que ele não faça um caminho eclesial, missionário, mas é parte integrante do ser humano, já faz parte da sua constituição humana, na sua estrutura psicológica, a parte divina e sagrada, que deve ser explorada, que deve ser trabalhada, enriquecida. Então, fico pensando, a oração de Jesus, qual era o conteúdo desta oração? E com certeza pedia forças ao Pai, iluminação, e pedia também, certamente, que recarregasse as energias, porque o dia a dia do missionário não é fácil, principalmente quem se propõe a viver a missão do jeito e da forma de Jesus. Claro, o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, coloca Jesus também agradecendo. As refeições, Jesus sempre agradece. Então, Jesus não só pedia, até porque o texto não coloca o conteúdo da oração de Jesus. Mas, uma vez que a gente procura viver como Jesus, a gente interpreta também qual seria o conteúdo desta oração. Depois, a preocupação de Jesus de ter uma íntima relação com o Pai, dialogando, como que dizendo: eu estou fazendo mesmo aquilo que é previsto eu fazer? É assim que é para fazer? As perguntas, ou as possíveis perguntas de Jesus, devem ser as minhas perguntas, as perguntas de cada um de nós, para que a gente possa, avaliando na oração, na meditação, dar prosseguimento a esta missão. Depois, o texto vai colocar aquela pergunta que muitas vezes, em outros momentos, Jesus já fez. Ontem era Herodes que queria conhecer Jesus. Agora o próprio Jesus quer saber também o que ando dizendo.
E mais uma vez vai constatar que certamente as pessoas não sabem ainda quem é Jesus. É verdade, confundimos Jesus com muitas coisas, boas até, como apresenta o texto, mas o nosso coração precisa chegar até Jesus. Não podemos estacionar, às vezes, em pequenas experiências de fé, de espiritualidade. A nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa ação precisa chegar a Jesus, porque quando chega a Jesus, a gente não é mais a mesma pessoa. O nosso coração muda, a nossa mente muda. Cuidado para que nós não construamos altar em que Jesus não está, mas quem está lá é a gente mesmo. Aí você empobrece. Porque às vezes o dia a dia missionário pode acontecer isso. Eu uso Jesus, mas na verdade eu estou ali por mim. Eu não estou ali para seguir Jesus. Precisamos descobrir e fazer com que a resposta que Pedro vai dar: Tu és o Cristo. Jesus é o Senhor de nossas vidas. Não tenhamos medo de deixá-lo sempre mais à medida em que vivemos esse projeto missionário, pois que ele converta o nosso coração, faça aquela faxina onde me capacita a ser um novo Cristo, uma nova criatura. Deus nos abençoe. Vale a pena seguir Jesus, amá-lo e servi-lo na pessoa do próximo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é